Você ainda perde horas copiando relatórios do SAP para colar no Excel, arrumar colunas, formatar tudo na mão, tudo isso para depois ainda ter que revisar célula por célula? E se eu te mostrar que com um clique você pode puxar os dados direto do SAP, jogar tudo no Excel já formatado e pronto para a apresentação sem perder mais tempo? Hoje eu vou te mostrar passo a passo como automatizar esse processo usando o SAP GUI Scripting com Excel VBA para transformar aquele relatório chato em algo automático e profissional. Então fica comigo até o final, porque depois desse vídeo você nunca mais vai fazer isso na unha. Bora ganhar tempo e impressionar todo mundo? Para isso, a gente vai adicionar aqui a gravação do script. Então a gente clica aqui em mais, configurações e ações SAP GUI, registro e reprodução de script. Com essa tela aberta, a gente seleciona aonde que a gente vai gravar o nosso arquivo de script. Neste exemplo aqui, a gente está no c2.temp-script/lista.vbs. Então eu vou clicar aqui para gravar. Ele pergunta se o arquivo será subscrito, eu já tenho um arquivo desse com o mesmo nome. Eu vou colocar aqui sim, caso você já não tenha, ele não vai fazer essa pergunta. Clico aqui em sim. E a partir deste momento, tudo aquilo que a gente fizer aqui no SAP GUI, cada clique de um botão, cada digitação que a gente faz, cada campo que a gente seleciona, ele é capturado pelo script. Então eu vou utilizar, para este exemplo, a transação MB52, que permite a gente visualizar dados do estoque, quantidades de materiais no estoque. Você pode utilizar tanto essa mesma transação, quanto qualquer transação que você utiliza no dia a dia, seja ela uma transação standard, ou seja, uma transação padrão do SAP, ou uma desenvolvida, ou seja, uma transação Z. Não importa, você pode utilizar para ambos. Então, neste caso aqui, eu vou digitar /N para, se tiver alguma tela aberta, ele já fechar. Então, este comando faz isso. E vou colocar aqui a transação MB52. E vou pressionar Enter. Aqui com a transação aberta, é importante destacar que a gente tem que, cada campo que a gente vai utilizar, a gente entrar com dados. Por quê? Para a gente fazer o mapeamento. Então, suponha que neste caso você faz uma faixa de item. Você vai buscar, por exemplo, do item 1 até o item 1000, material 1 até o material 1000. Então, você tem que colocar aqui 1 até 1000, ou utilizar a seleção múltipla, enfim, como você for fazer. Neste nosso exemplo, a gente vai utilizar o centro. A gente vai selecionar aqui o centro 14 e 10. O tipo de material, eu vou colocar que eu quero buscar somente o material FERT, que é materiais acabado. Então, vou digitar aqui FERT. E aqui na parte de configurações, pode ver que o relatório veio 100 linhas de estoque zero. De qualquer forma, ele veio marcado, porém eu quero que sempre garantir que ele esteja aqui marcado. Então, para isso eu venho, tiro aqui o flag, coloco aqui novamente, ou seja, eu ativo aqui para saber que durante o script, esse campo ele foi mapeado e a gente está garantindo que ele vai estar sempre flagado. A mesma coisa eu vou fazer aqui abaixo na opção de exibição. Então, ele veio como representação não hierárquica, para eu garantir que sempre vai vir assim. Eu vou selecionar aqui este outro campo e vou clicar aqui novamente nele. Eu vou garantir que ele está flagado para que o script mapeie e saiba que a gente quer que sempre quando rodar o script ele venha como representação não hierárquica. Então é por isso que é importante mapear cada campo. Então se você no dia a dia vai usar algum relatório aqui e precisa fazer este processo, você tem que selecionar cada campo, entrar com os valores para garantir que o script foi gravado corretamente. Com essa seleção já feita, eu vou clicar agora em executar. Cliquei em executar e aqui eu tenho os dados. Agora eu vou clicar aqui no botão File Local e vou selecionar a opção Clipboard para copiar para a área de transferência. Vou clicar em avançar. A partir do momento esses dados estão na área de transferência do Windows e eu vou clicar aqui para voltar. Vou clicar aqui novamente para voltar e agora eu vou pausar a execução, a gravação do script. Então para isso eu clico aqui, neste botãozinho aqui e vou clicar agora no botão para parar, Stop. Pode ser que, dependendo de qual é o layout que você esteja utilizando do SAP, que este botão aqui de gravação ele esteja aqui embaixo no canto inferior direito. Então, vou fechar aqui também. E com isso a gente tem o nosso script gravado. Então, eu vou entrar aqui no script. Então, aqui está no diretório, cTempScript. Vou clicar com o botão direito do mouse no arquivo lista, que foi o que a gente gravou. E vou selecionar aqui a opção Abrir com bloco de notas, para que a gente possa visualizar o nosso script. Então aqui eu tenho o script. Eu vou copiar ele inteiro e já vou abrir o Excel para a gente colar já no Excel para a gente entender cada etapa desse código. Então aqui com o Excel aberto, eu clico na guia desenvolvedor, clico aqui em
Visual Basic. E aí eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em planilha, vou selecionar Inserir Módulo. E vou dar um nome aqui para a macro, né, para o módulo. Então vou colocar sub, vou dar um nome de lista. Abro e fecho parênteses e dou Enter. Quando eu dou Enter, ele já traz aqui o EndSub. Então, justamente aqui, ó, no meio, eu vou colar o código que a gente gravou pelo SAP GUI Script. Então, colei aqui o código. Então, vamos interpretar um pouco esse código. Se eu executar agora ele, para que a gente possa executar, a gente pode clicar aqui no botão Executar, F5, ou a gente pode utilizar o F8, o depurador aqui, para passar linha a linha. Se eu executar desta forma, ele vai dar um erro. Por quê? Porque no SAP, lá na parte do script, ele gravou aqui Application. Porém, Application é uma palavra reservada do VBA e a gente não pode utilizar ela. Então, vou até demonstrar isso. Vamos clicar aqui no F8. Pode ver que já deu um erro de compilação, uso inválido da propriedade. E já marcou exatamente onde que é, ou seja, aqui a gente não pode utilizar. Para isso, a gente pode mudar para qualquer nome. Então, eu vou colocar aqui SAP Application, mas você poderia dar qualquer nome aqui que você quiser. E vou trocar ela, aonde que tiver Application, vou trocar aqui para SAP Application. Então, troquei aqui, vou trocar aqui também. E vou fazer a troca também aqui nesse daqui. Então, são 4 que a gente mudou. E agora, se eu der um stop aqui e começar a executar novamente, ó, todo esse trecho aqui do meio para cima, onde tem essa parte aqui, ela é a conexão que o script faz com o SAP. Vou clicar aqui F8, pode ver agora que não deu erro, passou. E agora já temos a conexão, ou seja, o VBA ou Excel já está conectado com o SAP. Vamos entender agora o código. Então, vou minimizar aqui, deixar a tela do SAP aqui atrás aberta. E vamos começar a interpretar. Essa parte aqui, a gente não precisa, que é a parte do tamanho aqui do SAP. Por no caso do script nosso, a gente não precisa, a gente pode apagar. Este primeiro aqui processo é onde que ele vai vir aqui e vai digitar /NB52. Se eu quiser fazer um comentário, para a gente ficar com o código bem comentado, a gente pode colocar aqui, abrir uma aspa e digitar. Então vamos dizer, digita a transação MB52. Então, com a aspa aqui, uma aspa simples, a gente tem o código comentado. Então, aqui, a partir da aspa simples, o código que está escrito aqui, ele não é executado pelo VBA. Então, vamos pular, apertar o F8. Pode ver ó, que ele está até verdinho aqui, quer dizer que é só um comentário. A partir daqui, pode ver que ele digitou, preencheu aqui o campo. Agora, o send aqui 0 quer dizer que é o pressionar do Enter. Então, se eu clicar aqui no F8 novamente, você vai ver que agora ele vai pressionar o Enter e vai abrir a transação. Então, vou clicar, pode ver que abriu a transação. Vou até colocar um comentário aqui. Pressiona a tecla Enter. Já agora, nesse campo, o que ele é? Ele é a seleção que nós fizemos aqui, ó, 100 linhas de estoque zero. Eu vou desmarcar ela, para que a gente consiga ver que agora quando a gente passar e executar essa linha, ele vai aqui marcar. Com isso a gente tem a garantia que sempre ele vai estar com esse campo marcado. Então se eu pressionar F8 novamente, veja que ele marcou aqui o campo. Vou colocar aqui também um comentário. Seleciona a opção 100 linhas estoque zero. Aqui ele vai fazer o preenchimento do centro. Então tá vendo aqui 1410. Aqui ele já está preenchido porque estava salvo na memória. Eu vou apagar este valor para a gente conferir que ele vai preencher. Então agora, ó, se eu executar com o F8, ele vai preencher aqui em centro. Então repara que agora F8 ele preencheu o centro. Vou também deixar um comentário. Entra com o centro. Aqui o tipo de material ele vai preencher aqui com o FERT. Então vou também colocar entra com o tipo do material. Então, pressionando o F8, pode ver que ele preencheu aqui. Esses 7 focos, ele que significa? Ele é a parte aqui do foco, né? Quando está selecionado o campo. Para o SAP GUI Script, a gente, no caso aqui para a gente, para o script a gente não precisa, então a gente pode aqui desmarcar. Então o que vai acontecer? Lembra que a gente selecionou aqui para depois marcar? Então se eu clicar agora com o F8, pode ver que ele marcou para cá.
E aí agora set focus, ele vai deixar o foco aqui, ó. Então, clicando, pode ver que ele marcou. O foco é justamente isso. Você pode ver que tem aqui essa seleção, né? A gente não precisa para o script, a gente pode apagar aqui também. E veja que eu cliquei aqui para garantir que depois eu possa clicar aqui e esteja marcado. Mas no nosso script também eu posso selecionar, tirar aqui a parte da seleção. Por quê? Porque eu quero garantir que apenas essa seleção aqui ocorra. Não preciso fazer com que eu marque aqui e marque aqui pelo script. Eu só fiz aquele processo para garantir que o código foi gravado. Se eu clicar agora em F8, ó, você vai ver que ele vai preencher, marcar aqui essa seleção. Cliquei agora em F8, veja que ele marcou aqui a seleção. Então, colocar, seleciona a opção representação não hierárquica. Legal. Agora aqui nesse próximo press, ele vai fazer pressionar do botão aqui executar. Vou até marcar aqui, pressiona o botão executar. Cliquei com F8, pode ver que agora ele executou e já trouxe aqui os dados em tela. Agora, aqui é pressionar aqui o botão de file local. Então, pressiona o botão file local. E agora aqui em select, o que ele vai fazer? Então, primeiro aqui, ó, selecionar a opção file local. E ele abriu a parte aqui da seleção. Pode ver que neste caso aqui, ó, o que aconteceu? Ele trouxe aqui a seleção e agora a gente vai selecionar a opção 5. Porém, se você contar aqui, ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 5? Então aqui já vai mais uma dica. No SAP, a parte da linha, a parte da coluna, ela sempre inicia a contagem com 0. Então aqui é a opção 0, então a gente tem a opção 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então está aqui 5. Ó. Select, o que quer dizer o select? Ele vai marcar aqui o clipboard. Então se eu clicar em F8, veja que ele já selecionou. Aqui o set focus também eu posso apagar, não preciso do set focus. E agora o press, este botãozinho aqui, ele vai selecionar aqui o botão avançar. Então eu posso clicar aqui, pressiona o botão avançar. Beleza. Então clicando no F8, veja que agora ele executou. Neste momento, os dados já estão copiados, já estão colados, né, copiados na área de transferência. Agora esses últimos duas etapas é quando a gente clicou aqui para voltar. Então, pressiona o botão voltar. Então, se a gente dá aqui um F8, pode ver que ele voltou. E a gente deu mais uma vez voltar para ir na tela principal. Então, ele pressiona aqui mais uma vez, pressiona o botão voltar. Legal, clico aqui para executar. Fechou e o nosso código está funcionando. E aí, tá curtindo essa dica? Imagina quanto tempo isso vai te poupar daqui para frente. Aproveita este momento rapidinho, já deixa um like aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é útil e mostra para mais gente. E comenta aqui se você já tentou automatizar algo no SAP ou no Excel, quero muito saber. Ah, e claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem sempre dica prática para facilitar a sua vida com o SAP. Bora continuar? Uma dica de como ler, como fazer a leitura aqui do código gerado. Como ele grava cada etapa que você fez, só o fato de você lembrar como que você executa, só o fato de você executar, você já vai ter ideia de cada linha o que ele está fazendo. Mas também a gente pode ver aqui que geralmente, né, quando a gente está aqui text, essa parte da inserção, então ó, veja aqui text 1410, text fert, text mb, ou seja, a gente entrou com valores. Então geralmente você já tem essa ideia por aqui, e aqui tem o campo, né? E a parte do select, que é a seleção, ou seja, quando a gente seleciona a opção. Então você viu que a gente selecionou lá a opção sem linha zero, então fez o select igual a true, ou seja, verdadeiro. Então a gente selecionou. Já aqui a parte do select, a gente selecionou aquele campo, aquela opção representação não hierárquica. E depois aqui é o select lá no clipboard que a gente colocou. Vou até comentar aqui também. Seleciona a opção clipboard, que é a nossa área de transferência. E assim por diante. Então, press é o pressionar. Pressionar. A gente pressionou o botão lá avançar, depois a gente pressionou o voltar, depois pressionou o voltar novamente. Então aqui nós temos o nosso código gerado. Agora, se a gente quiser executar tudo ele de uma vez só, a gente pode aqui apertar o botão F5.
vou clicar aqui neste playzinho. Então eu vou clicar, você vai ver que ele vai colocar, digitar aqui a transação, vai abrir, vai selecionar, fazer toda a seleção que a gente fez, vai executar, vai copiar os dados, vai fechar e voltar aqui na tela principal. Então vamos lá, vou clicar aqui em Play e podemos ver que o processo é executado. Os dados são gerados pelo relatório, copiados para a área de transferência e aí volta novamente para a tela principal. Agora vamos fazer este processo já com o Excel também. Então vamos vir aqui na planilha do Excel e já vamos fazer com que o dado que está na área de transferência seja copiado aqui para a célula. A gente pode colocar aqui range, que é para a gente selecionar. A gente vai colocar A1, que é a nossa célula aqui, A1.paste special, que é colar especial, que basicamente é a mesma coisa que a gente selecionou aqui, veio na página inicial, clicou aqui em colar, colar especial, para que a gente possa colar os dados que estão na área de transferência aqui para dentro do Excel. Depois que a gente fez isso, a gente vai colocar e deixar a seleção feita aqui no A1. Então, eu coloco aqui range A1.select para deixar selecionado. Então, legal. Se a gente executar agora o código, ele vai rodar todo o processo no SAP e já vai colar o código para cá. Então, eu vou até descer aqui um pouquinho para que a gente possa ver tanto o SAP aqui rodando, quanto depois aqui colando os dados aqui na célula. Então vamos lá, clicar em Play, ou F5, e agora aqui o relatório MB52 é executado com os filtros que a gente selecionou, os dados são levados para a área de transferência, volta-se aqui para o menu principal e o dado é colado no Excel. Então veja, depois que a gente colou, trouxe os dados para cá, os dados eles não estão aqui formatados, ele está tudo aqui na própria coluna A. Então como é que a gente faz para a formatação? A gente vai fazer a geração de uma macro. Então da mesma forma que a gente gravou as execução via script no SAP, a gente vai gravar agora um macro para que toda essa formatação fique pronta de forma automática, para que quando a gente clica num botão, ele já fazer tudo isso automático. Então como é que a gente faz a gravação aqui no Excel? Pode a gente vir aqui na guia desenvolvedor, clicamos em gravar macro. A partir desse momento, a gente dá um nome para a macro, vou deixar aqui macro 1 mesmo, vou clicar em OK. A partir desse momento, tudo que a gente fizer aqui, ele vai ser gravado da mesma forma que foi gravado no SAP Guia Script. Cada botão que a gente clicou, cada tecla que a gente digitou, aqui também esse processo vai acontecer no Excel. Então, vou selecionar aqui a coluna A, vou vir aqui na guia dados, texto para coluna, vou colocar aqui, deixar delimitado, avançar, colocar outros e vou colocar aqui o pipe, que é a barra aqui vertical, e vou clicar em concluir. Então veja que agora ele já fez aqui a formatação. Vou apagar aqui essa linha 1 e vou apagar aqui essa linha 2. Vou clicar tudo aqui, vou selecionar a fonte 10, dou um Enter, vou apagar a coluna A, vou selecionar aqui o cabeçalho, pintar o cabeçalho de azul, colocar aqui a cor da fonte branco em negrito. Legal, tá bom. Vou agora em desenvolvedor, clicar em parar gravação. Com isso, se a gente vem aqui no módulo 2, a gente tem tudo aquilo que a gente fez agora aqui no Excel gravado. Vou copiar este código, vou vir na nossa macro, e logo abaixo aqui da parte da seleção, vou colar. Então agora eu tenho o processo executado pelo SAP GUI, a gravação efetuada aqui, e logo aqui embaixo a nossa formatação direto no Excel gravada pela macro. Então eu posso agora eliminar, apagar tudo para a gente visualizar isso na prática, o processo como um todo. Agora eu vou selecionar, trazer o Excel aqui para baixo para a gente visualizar isso ocorrendo na prática. Então se agora eu aperto o F5, então ocorre todo o processo, onde que vai abrir lá a transação MB52, vai fazer os filtros, vai gerar os dados, copiar os dados para a área de transferência, voltar para a tela principal do SAP, colar os dados já no Excel e a partir dali fazer a formatação que a gente gravou pela macro. E veja que o processo foi concluído. Eu posso também colocar uma mensagem aqui no final para dizer que o processo foi concluído. Para colocar a mensagem, a gente coloca aqui o comando msgbox. Podemos colocar aqui finalizado
com sucesso. Para que assim que terminar a execução do script, a gente receba essa mensagem em tela. Vamos colocar um botão. Vamos abrir aqui o Excel. No caso aqui, vamos selecionar a opção aqui na guia desenvolvedor, inserir. Clicamos aqui na opção e vamos colocar um botãozinho aqui. Selecionando a lista, ok. Legal. Vou renomear o botão para processar. Vamos colocar executar. Renomeei. E agora uma dica interessante. Se a gente selecionar aqui a coluna A B, a C e a D, por exemplo, vamos selecionar elas, e excluir, você vai ver que o botão aqui ele vai mexer de lugar, ele vai movimentar também, ele vai vir para cá. Então veja que o botão que se movimentou. Como é que a gente faz para bloquear essa movimentação do botão? Por quê? Porque se a gente faz assim, pode ser que em algum momento aqui o dado vai ficar atrás aqui do botão, e não é o que a gente quer. Então a gente vai dar um Ctrl Z para desfazer aqui este processo, essa exclusão das colunas. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse sobre o botão e selecionar a opção Formatar Controle. Agora aqui em Propriedades, eu posso vir aqui e selecionar essa opção, Não mover ou dimensionar com células. Clico em OK. Agora, mesmo que eu apagar aqui as colunas, excluir essas colunas, o botão ele vai ficar fixo aqui e não vai mexer de lugar, que é justamente o que a gente quer. Então, vou selecionar aqui essas colunas, vou dar um excluir agora. E aí você vai ver que o botão vai ficar fixo aqui. Veja que ele ficou sem movimentação. Então agora eu vou excluir tudo. E vamos agora fechar aqui este processo, clicando no botão executar, aonde que será acionado toda a nossa macro, gravação dos scripts, vai fazer todo o processo no SAP e já salvando aqui os dados. Então vamos fazer isso? Então vou diminuir aqui para a gente visualizar tanto a tela do SAP atrás quanto o Excel aqui. Então vamos lá? Então vou clicar em executar, cliquei. E aí temos o processo finalizado com sucesso. Veja que chegou a mensagem finalizado com sucesso. E temos já a nossa planilha aqui já formatada. Então veja que nós fizemos todo este processo. Dá um pouco de trabalho montar essa questão do script, fazer toda essa configuração, mas depois de feito, veja o tanto de tempo que você ganha. Então todos os dias, se você precisava fazer este processo, basta você abrir a sua planilha, clicar em executar e ele vai fazer todo o processo aqui novamente, indo lá no SAP, fazendo todos os filtros, gerando os dados, copiando, colando aqui e já fazendo toda a formatação. Se esse vídeo te ajudou ou pelo menos já te deu ideias de que fazer, já deixa um like para fortalecer. Comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender sobre SAP e claro, se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. Ah, e se quiser aprofundar mesmo, meu treinamento completinho está aqui na descrição.